um remédio, fiz hidroginástica e me recuperei, sem tomar nenhum remédio. Okay? Eu falo sempre o seguinte, a indústria que mais ganha dinheiro no mundo chama-se indústria farmacêutica. E aonde que vende o remédio? Qual é o nome do lugar que vende remédio? Farmácia. Drogaria. Drogaria. Drogaria que vende o quê? Drogas. Drogas. Droga faz bem para a saúde? Não. Então, a droga que vende nas drogarias, ela é muitas das vezes importante para salvar uma vida. Se você vai ter um início de um infarto, tomar uma AS vai salvar a sua vida, possivelmente, ou não. Mas você tratar uma doença e ficar viciado na farmácia, na drogaria, eu vejo isso. Outro dia eu parei do lado ali, do lado da loja do meu irmão, tem uma drogaria que eu não vou citar o nome, questão ética. Isso. Eu fiquei olhando a quantidade de gente que entra na drogaria para comprar remédio é absurda. Esse pessoal, ao invés de estar comprando remédio, tem que estar na academia fazendo atividade física. Mas o dinheiro que gasta com o remédio é o suficiente para pagar a academia e sobrar, né? Quanto é que custa hoje a academia? Se for hidroginástica é R$185, se fizer um plano semestral é 170. Mas olha quanto que custa um remédio de diabetes. Gente, é 500, 600 reais. 30 comorbidades. Estou te falando porque eu tenho essa comorbidade e sou hipertenso. Né? E eu, através da fé, tá? Eu consegui me libertar desse remédio, porque eu quase morri por causa dele. E mesmo Salomão fala que remédio é veneno, né? E realmente é veneno, porque está escrito lá, né? Contraindicações. Tem mais contraindicações do que indicação, né? Remédio vem de remediar. É droga. Mas se você procura uma atividade física, uma alimentação saudável, é óbvio que você vai ter uma reação corporal, física, enfim, melhor. E foi o que aconteceu. Agora, dia 12 de dezembro, eu vou fazer 2 anos que eu não tomo remédio para nada. E acabou todos os sintomas que eu tinha. Eu não vou dizer que ela foi embora, mas ela está controlada. E é o que eu sempre digo. O grande problema do ser humano, ele está se enfiando em remédio e ter medo da morte. Todo mundo vai passar por isso. Não temos a morte. Procure fazer o melhor no seu dia a dia, igual meu amigo Arnaud, que está aqui hoje na Rádio Galiza. Gratidão imensa. Sabe, esse papo está sendo muito relevante, não só para a Rádio Galiza, como para todos aqueles que estão ouvindo. Arnaud, muito obrigado. Sabe? E dizer que a rádio está sempre de porta aberta para você a hora que você quiser. Né? Mas voltando ao assunto anterior, de saúde e esporte. Eu queria aproveitar, já que estou falando de doença, de drogas, dizer para vocês a quantidade de doenças que existe quando você trabalha com atividade física. Primeiro, as doenças degenerativas que eu falei, a doença cardiovascular, que é a hipertensão arterial, infarto, AVC, a doença metabólica, diabetes. Desde que pedalar também, melhora a oxigenação do cérebro e diminui o Alzheimer, isso é verdade? Está provado, através de pesquisas, que a atividade física é uma excelente ferramenta, né? Aliás, as ferramentas da saúde, né? Nós temos aí atividade física, alimentação, sono, bons relacionamentos, né? Ter boas relações sociais e também a questão da higiene bucal, cuidar da higiene bucal. Isso aí eu aproveito sempre para lembrar do meu querido amigo, Dr. Edilson Migoski, que é um dos maiores infectologistas do Brasil, que sempre conversa comigo, é meu amigo pessoal, e ele é formado no Fundão, ele é mestrado, doutorado, uma fera, né, da infectologia, ele sempre fala sobre isso, né? Inclusive estou sendo convidado lá para fazer uma entrevista com ele tem quase 500 mil de seguidores, me convidou para que eu possa ir lá falar sobre esses temas, né? E é um cara que é
um médico humanista, um cara de bom caráter, que quer o bem, que sempre fala desse tempo que a gente está conversando, ele é um incentivador, ele pratica atividade física, né? E é importante também que a medicina evolua nessa questão, né? Os médicos precisam fazer atividade física, porque Francisco de Assis falava sobre isso, né? O exemplo é fundamental. Não adianta você só falar, você tem que praticar. Exatamente. A prática é o critério da verdade, né? É uma frase de um pensador, né? A prática é o critério da verdade. Não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Eu, por exemplo, eu já malhei de manhã. Antes de vir para cá, o Barreto até me chamou a atenção. Ele marcou 9 horas comigo, eu falei, pô, Barreto, eu tenho que fazer meu exercício. Eu só marco as coisas depois da minha atividade física. Entendeu? Então, é fundamental que os médicos comecem a fazer atividade física para que eles deem exemplo às pessoas. Porque uma coisa é você falar, outra coisa é você fazer. A partir do momento que o médico começar a cuidar da sua saúde, ele vai ter mais facilidade de transmitir as informações dele, né? Porque a medicina é fundamental, mas a medicina preventiva ela tem muito mais valor do que a medicina da imediatista. Da terapia, né? A profilaxia é muito mais importante, né? Quero aproveitar esse momento e dizer o seguinte: eu tenho algumas ideias muito importantes. Uma delas é criar o Bolsa Academia. Mas não tem Bolsa Família. Tem Bolsa Família. Não tem auxílio de inclusão. Não tem o auxílio pé de leite. Não tem auxílio gás. Vamos criar o Bolsa Academia para quem não pode pagar. Quando você fizer isso, você vai reduzir a despesa médica hospitalar do governo, você vai aumentar a arrecadação de imposto do empresário, você vai gerar emprego para a sua educação física, para o acadêmico de educação física, você vai mexer na questão da ocupação, da questão social. Então é fundamental, é um projeto de ideia que eu tenho, né, de também fazer aí a prática de futebol nas comunidades, utilizando o ex-jogador de futebol para ele poder desenvolver a saúde nas crianças, criar hábito para que essas crianças não sejam treinadas para o tráfico de drogas, né? Uma ocupação. Então, assim, muitas ideias. Isso é importante, sabe? Como o governo não investe tanto nisso, e essa praga vai se proliferando, porque, na verdade, a própria indústria farmacêutica induz a isso. Porque a Fiocruz, ela faz o quê? Pesquisa, cria medicamentos, cria isso, cria aquilo. Quem banca a Fiocruz? É o governo? A Anvisa também. E as iniciativas privadas. Sim. Eles sabem de tudo isso que a gente acabou de falar aqui agora, que lá tem um movimento lá de horta orgânica e tal, não sei o quê, né? Dentro da Fiocruz, tá? Então eles sabem disso tudo. Mas por que não falam? Porque quem manda é quem tem o fio mental, é quem banca. E é isso que deve ser mudado. E tenho fé em Deus que isso um dia vai ser mudado. Porque a indústria farmacêutica ela não quer ver a pessoa curada. Ela cura de uma coisa e aciona outra através do próprio medicamento. Quanto mais doente, melhor para ele. Quanto mais doente, melhor, mais remédio. Tem gente que toma, tem amigos meus que tomam 12, 20 comprimidos diferentes. Vamos convencer esse público-alvo aí. Exato. A procurar atividade física. Exato. Urgentemente. Tem pessoas que acham que não tem jeito sim, gente. Tem jeito sim. Acredite. Primeira coisa, perca o medo de morrer. Porque o que leva a pessoa a entrar no medicamento é o medo de morrer. Procure os especialistas, como o professor Arnaud, como a minha amiga nutricionista
Maria, né? Enfim, a Érica Marques, que é uma excelente, não é psicóloga, é ligado à psicologia, mas agora eu esqueci. Enfim, são pessoas que vão te dar base para que você possa caminhar, sabe? Para que você possa encontrar um caminho. E isso é importante. Entre nas redes sociais, pergunte, faça perguntas. O que você pode fazer? Ah, não tenho dinheiro, mas tem informação. Informação é de graça. Estamos aqui. Tem uma coisa que também dentro desse contexto aí, que é fundamental. E eu gostaria muito de dizer isso aqui para vocês. Olha, eu tenho uma ideia muito legal. A gente precisa ter uma pressão no Congresso Nacional Brasileiro para obrigar os planos de saúde a reduzirem o valor quando essa pessoa provar que ela faz atividade física. Quando ela provar que ela está matriculada numa academia e que o dono da academia vai ter que estar legalizado, pagando imposto ao governo. Aliás, tem que reduzir imposto. Ninguém aguenta mais IOF, ninguém aguenta mais os bancos estão matando as pessoas, né? Então, eu sei que é difícil o tema, mas é uma ideia que eu tenho de a gente fazer uma pressão no Congresso para um projeto, né? Obrigando o plano de saúde a reduzir o valor para quem faz atividade física. Isso aí só com uma força política lá no Congresso Nacional para que a gente consiga aprovar esse projeto. O dia que a gente conseguir fazer isso, o plano de saúde vai aumentar a procura deles, porque vai reduzir o valor, as academias vão ganhar, a saúde pública vai ganhar, isso vai ser maravilhoso. E a sociedade, em geral, vai ser a maior beneficiada, porque, né, além de pagar menos o plano de saúde, né, porque vai ser uma forma de manutenção, essa que é a realidade, entende? Vai ter saúde verdadeira acima de tudo, porque é um equilíbrio, tudo é uma trilogia, né? Tudo está dividido em três. E é isso que precisamos ter: educação, saúde e dignidade, para que possamos viver realmente bem e, na terceira idade, principalmente, ter uma vida mais saudável, mais sadia, que é direito inalienável de todo mundo, que trabalhou uma vida inteira, que entregou a vida uma vida inteira. Pagou imposto a vida inteira. Pagou imposto a vida inteira, sabe? E não consegue ter paz e felicidade na vida quando chega aos 65 anos. Eu quero, se você me permitir, se você está falando da dignidade do idoso, né? Eu vou dizer para vocês o seguinte: o povo precisa se opor aos bancos. O povo precisa entrar na justiça contra os bancos, entrar na justiça contra as financeiras que financiam automóveis, entrar mesmo na justiça. Está improvado, se você não sabe, eu vou te contar. Eu tenho um amigo que todas as vezes que eu entrei na justiça contra as financeiras, eu ganhei. 4 carros meus que eu comprei na financeira, o carro custava 40, saiu a 100 mil, todas as vezes eu ganhei. Tá? E entrei de novo agora, e vou ganhar de novo. Então assim, o povo precisa entender, o povo ele não reage. Então assim, eu sei que o tema não é muito aqui, mas eu quero aproveitar o tempo. Não, é justo. Porque a gente está aqui para orientar. Na verdade, isso é saúde mental. O que você está falando é saúde mental. E a gente precisa tocar nesse assunto, sim. Porque muitas pessoas adoecem porque estão endividadas e não sabem como pagar. E não sabe, e muitas vezes não tem força, sabe, mas não tem força para poder procurar um advogado. Para poder. Mas eu estou para ajudar, tá? Se precisar de advogado, eu não ganho nada com isso não, tá? Mas se precisar, eu tenho como entrar com ação contra os bancos, né? Entrar todo mundo contra os bancos. A partir do momento que eles começarem a ter justiça, e todo mundo entrar na justiça contra o cheque especial, contra o financiamento
de casa, de tudo que o banco financia, ele não age legal. São juros abusivos. Não, juros abusivos, né? Você vê isso aí, é uma rotina que eles fazem, que o povo não faz nada e eles fazem o que querem. Então, fica aqui uma dica. Façam isso. Porque por que eles não mudam? Porque todo mundo deixa para lá. E isso me incomoda muito, sabe? Eu vejo pessoas aí endividadas com o banco, os cartões de crédito com juros abusivos, né? Se você pegar um agiota e o agiota te cobrar 20%, e você for na delegacia, o cara vai preso, é crime. Por que os bancos não são criminosos? Por que o banco, quando faz esse tipo de coisa, ninguém faz nada? O governo tem que ter uma pressão contra esses bancos aí, os deputados federais têm que agir, pressionar, reduzir juros. Eu tive o prazer, meu amigo, de ir nos Estados Unidos 2 vezes e no Canadá. Pô, o imposto de lá é lá embaixo. Eu fui no Japão. É lá embaixo. Eu no Japão em 2019. Aqui é um absurdo. Você compra aqui, tudo que você compra aqui, a conta de luz, vê quanto é que é lá o ICMS da conta de luz. A mesma água que eu paguei no hotel, mesmo preço, eu paguei numa conveniência. É uma maquininha, né? Lá tem muitas maquininhas, e aí você bota o dinheiro ali e sai o produto, não é água, né? Alguns que tem aqui, mas lá tem muito. E é o mesmo preço. Vamos dizer assim, 2 ienes. No hotel 5 estrelas, é 2 ienes. Sei lá, na conveniência. Também. Tem que ter isso, tem que ter. Então, infelizmente, você sai daqui para ali, pro trem. Hoje não, é mais caro do que aqui. Aqui é R$2, mais 5. Né? Então, é isso que as pessoas precisam entender. Que elas precisam parar e perder o medo de se insurgir contra os bancos financeiros, sistema financeiro. Sabe? Tem que se insurgir contra isso. Mas só quando a gente sair do casulo que a gente vai conseguir realmente entender que é fácil correr atrás dos nossos direitos e que a causa normalmente é ganha. É isso aí. Então, fica aqui o meu toque, minha colocação. Precisamos ter alguém lá no Congresso Nacional que brigue contra os bancos, que brigue contra o plano de saúde, né, e que brigue pela atividade física para quem não pode pagar, que brigue pelos portadores de deficiência. Alguma coisa tem que ser feita. E a gente precisa disso. A gente precisa de um representante realmente que seja do povo, que, sabe, seja a voz do povo e não queira só ter os ônus, né? Só salário, só dinheiro e benefício, né? Dinheiro de benefícios. Um monte de benefícios que eu sou contra, né? Exato. Auxílio paletó, que absurdo é esse? Exato. Auxílio paletó. O paletó, o deputado federal tem que comprar com o dinheiro dele. O governo não tem que dar nada disso. Exatamente. Tem que ter o salário dele que já está bom demais, entendeu? Então, assim, cortar um monte de penduricários aí, né? Não é só o deputado, não. O sistema judiciário também tem que ser modificado. Exatamente. Penduricários, juízes, desembargadores, os caras têm salário altíssimo, né? Então, sou contra isso. Eu acho que isso, né? tem que ser o juiz, desembargador, o judiciário tem que ser muito bem valorizado, mas não pode ter tantos penduricários e excessos, porque assim como o juiz é importante, o médico é importante, o professor, mais importante ainda, porque sem educação o sistema judiciário vai ter mais trabalho, o médico vai ter mais trabalho, né? Então temos que educar. Educar é fundamental. Perfeito. Quanto tempo nós temos? 44 minutos.